Salve, nação de São Paulina, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aí pro canal. Os comentários da ESPN comentando sobre o empate do São Paulo. E também trazendo um vídeo sobre o André Hernan, né? Falando sobre o Thiago Mendes, pode pintar no São Paulo, né? Ontem ele assistiu o jogo lá no estádio do Corinthians. Acompanhe comigo aí no vídeo. O crédito está tudo na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e deixe aquele like e vamos lá. É um perigo, porque ele acelera o jogo de uma forma que nenhum jogador no futebol brasileiro faz. Ele parte para cima dos adversários em espaço de 10, 15 minutos, mesmo o cara com a marcação, ele vai para cima, ele sai dessa marcação, e aí, por isso que eu falei, eu acho que o São Paulo perdeu, né? É um empate com sabor de derrota para o São Paulo, e para o Corinthians é um empate com sabor de vitória, por tudo aquilo que está acontecendo e pelas limitações da equipe do Corinthians nesse jogo e nesse campeonato, né? Na sexta-feira nós tivemos aqui um momento National Geographic, em que falamos sobre a natureza e uma cobra que poderia picar, poderia atacar. Rodrigo Bueno estava com um certo medo, né, Zé Elias? Ficou aquele... Ele o Birner, olha! Contra o Inter. Bicho acuado, assim. Ele falou, o Bubu falou que o pai dele, né, falou que o Corinthians é uma meu cobra. pai me ensinou, falei, meu pai, São Paulino, né, doente, embora tenha sido criado boa parte da chegada dele em São Paulo no Corinthians, meu pai é muito grato ao Corinthians, time de 53 do Corinthians. Meu pai ali era meio que office boy, quebrava o cara do pessoal do Corinthians ali, então ele é muito grato ao Corinthians, mas ele prometeu em 53 que ele torceria para o time que ganhasse aquele Campeonato Paulista. Ganhou justo do São Paulo. E aí os jogadores, o Corinthians tinha vencido em 51, 52, era o grande time de São Paulo. Os caras falaram, fica tranquilo aí, né? Tranquilo, Nestorzinho, que vai dar timão, vai ser campeão, você vai ser nosso. E aí deu uma zebra, o São Paulo ganhou. A moeda caiu em pé mais uma vez, também em 53, São Paulo ganhou. Então tá bom, meu pai me ensinou desde garoto assim, o Corinthians é uma cobra. Então, assim, você tem que, se tiver chance, mata. Porque senão ela vai lá, ela finge de morta, entendeu? E ela vai lá e te ataca e te quica, entendeu? Sábio, papai. Né? Então, meu pai, calejado, né? Eu falei aqui, meu pai me contou isso, era Democracia 82, 83, ele ouvindo no radinho depois do jogo triste, chorando ali e tal. Então, meu pai, assim, mesmo quando o São Paulo tá muito bem e o Corinthians tá mal, você não pode... Cuidado. Entendeu? Entendeu? Meu pai, assim, é calejado, experiente. Tem que ouvir a voz da experiência. Então, por isso que eu falei. O Corinthians aí tava meio fingindo de morto ali, não sei o quê, bababá. Mas o Corinthians deu 2 picadas no São Paulo, tomou 2 pauladas também. Então ficou ali um empate para mim, como São Paulino, torcedor São Paulino, um empate com gosto de empate. Não! Ele não admite, você não fala, acabou eu vou de falar falar o seguinte, cara. Mas pro outro foi vitória? E pra você foi empate? Cada um tem gosto de uma coisa, né? Mas dá, um empatou e o outro ganhou? Que nem o São Paulo, mas assim, o São Paulo não acreditava, tinha confiança de que venceria a partida. Mas acontece o seguinte, primeiro, nessa década, o Corinthians não leva vantagem sobre o São Paulo em Itaquera. Pouca gente sabe disso. Tivemos 7 jogos em Itaquera, São Paulo e Corinthians nessa década. Uma vitória para cada lado e 5 empates. Então, a década passada, que foi a pior para o São Paulo no Majestoso, teve décadas em que o Corinthians teve uma supremacia grande sobre o São Paulo. Década de 60, década de 70, mas a maior vantagem do Corinthians sobre o São Paulo foi na década passada, quando foi construída a Arena em Itaquera e o Corinthians sistematicamente ganhava do São Paulo. Então, o Corinthians não tem conseguido vencer o São Paulo. Então fala, mas ganhou uma vez nessa década, década, foi o jogo da Copa do Brasil que o São Paulo reverteu no Morumbi. Então, assim, o São Paulo que só apanhava do Corinthians em Itaquera, o São Paulo tem ido lá e não tem perdido. O Corinthians, e cada vez assim, o São Paulo vai lá e empata e o Corinthians comemora, então já é um sinal de virada de chave. Então isso quer dizer? Que o São Paulo hoje está num momento melhor. Não, o Corinthians não ganha empate do com São Paulo em sabor Itaquera, 2 jogos. Ensaboado. Olha, então Ele não fala, cara. Tá virando. Ganhava de 6 com o time reserva. Você ouviu, cara? Você viu? Você é ensaboado. Fala. Assuma. Não é que você não fala. Não, então você assim, roda. É empate com outra sabor. Coisa, aí eu vou na linha do Luiz Rebeldia, o treinador tricolor. São Paulo jogou quinta-feira à noite. De novo jogou na terça-feira. Ai, meu Se Deus, fosse o Abel cara. falaria, Semana, um dia de vantagem. Semana passada, semana inteira. Coisa. Um dia de descanso a mais. A federação, como é que pode permitir isso? O Zubeldia falou, tá cobrando na diretoria. Porque é o São Paulo. Você vai jogar o seu grande clássico contra o maior rival. Engraçado, vocês ficaram um tempão sem jogar. A tabela põe o Corinthians pra jogar na terça, ou pra jogar na quinta. Ué, mas começaram com 3 minutos ganhando. Tá bom, mas você vê, Fizeram São Paulo 2 a 1. acabou cedendo o empate 2 vezes.
chances, talvez, na partida. Me parece, nessa partida, o Corinthians, fisicamente, foi melhor que o São Paulo. Mas Correu mais. Aquecer mesmo, porque com um homem a menos nos últimos 15 minutos... Não, mas mesmo no tempo normal, o Corinthians foi um time raçudo, aplicado, com garra, não sei o quê. Deixa eu te Na parte perguntar, física, Bobo, tava bem. O São Paulo... os 2 gols do Corinthians, foi parte física ou parte tática? Não, mas assim... Não, mas eu tenho que te perguntar isso, porque você tá falando que é parte física. Foi parte física ou parte tática? Acho que a técnica de quem finalizou. Tem São Paulino que acha que o Jandrei poderia ter feito coisa melhor no gol do Coronado. adiantado. Estão chamando ele de bracinho de jacaré, bracinho de T-Rex. não. Se fosse um goleiro top, especialmente o gol do Coronado de fora da área. Eu acho que goleiro top não pode tomar gol de fora da área. Eu tenho esse preconceito, essa tese. E a meia altura não Olha lá, foi olha dele, lá. né? Buffon. Não, Então, não assim, é alto. O assim, é a meia Buffon altura não isso aí, tomava gente. esse gol. O Neuer não tomava. Ah, Mas aí você tá querendo... Não, peraí. Não dá Você pra colocando pegar. na mesma Mas é frase... porque ele tá adiantado. E ele Buffon. nem chega perto. Esse aí não. Esse, Então, não, e, esse ainda e quem joga bola sabe, na hora que o Coronado recebe a bola e ajeita, ele já cantou a jogada que ele Nath, tá ali. Ô, Nath, Bubu, na ó. mesma frase, Jandei e Buffon, você tá de brincadeira. Então, Ali- mas aqui, eu ali tenho, é um- aqui ó. nessa cadeira aqui, Nath, aqui Bubu. pode botar Ele é qualquer louco. outra na Bubu. frase. Ali, Eu tô mais pro Ali- segundo gol como Ele é falha louco, dele, ele é porque ele louco. tá muito adiantado do Uma que pra Segunda segunda bola falha do do ninguém Luciano. pegava, a linha de- Segunda falha do Luciano e foi um chute muito rápido. Mas que ele a tá gente- muito adiantado. Não, mas assim, mas a culpa não é do Jandrei a maior. Ali- O São Paulo A poderia culpa é e de deveria quem, ter então? sido mais incisivo, mais agudo. aí eu pergunto, por que É. o Zubeldia tinha muito mais opções no banco, ele Não, só mexeu eu no acho segundo que tempo. esse é o grande questionamento. O questionamento... Ferreirinha, Ferreirinha, então. Exato, Ferreirinha, Ferreirinha poder ter o entrado antes. O Rato, ele tinha O muito... Rato tá Eric, voltando de lesão. Tem o né? Eric, não, mas mesmo assim, mas o Eric, olha quantas opções o ele melhor tinha momento do pra São Paulo colocar. contra o Inter, o São Paulo perdeu 2 pontos contra o Inter e 2 contra o Corinthians. Você pode analisar dessa forma. Já foi Porque gosto o São de Paulo derrota. fez 2 jogos fora Ele de não quer casa, falar. embora o jogo contra o Inter tenha Então foi sido gosto de campo derrota. neutro, entre aspas. Então, mas o deveriam São ter Paulo foi perguntado- superior, teve mais chances para Mas é ganhar. verdade, mas, e... assim, pelo amor de Deus, eu não quero pautar a repórter, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, por que não perguntaram para ele? Mas se o elenco, se 2 dias, né? O Corinthians só teve 2 dias de descanso, por que você demorou tanto para mexer? Por que você não entrou com outro time? Por que não mexeu Por que antes? não mexeu antes? Ferreirinha. Então, Sabe, por isso tem que eu outras falo, coisas. apesar assim. da invencibilidade, Se ele, ganha- ele chegou se a ganha- 12 jogos. se Se ganha, ele não é perder do valorizado. Cuiabá quarta-feira, ele vai ser o segundo técnico na história com a maior invencibilidade inicial. E eu tô empolgado, então, nesses 13 jogos. se O chegar. recorde são 18 partidas. Vai, um pô, técnico E quando ele, assume e São ele tá Paulo fazendo um tem que bom perder 18 trabalho. Tá hein? mesmo. O trabalho do Então, Zubeldia assim, é tá bom mesmo. trabalho. Só que assim, não é porque tá invicto não perde, inclusive não perde do Corinthians em Itaquera, o que pro São Paulino antes era algo comum perder, hoje tá difícil São Paulo perder, o desempenho nem sempre tem sido satisfatório. Então, há questionamentos, por exemplo, o Luciano mais uma vez não fez uma partida, ele não jogou bem contra o Inter, continuou, foi preservado, né? Aliás, foi destaque mais nos posts, não sei se a gente vai mostrar a ele treta tá dele com o bravo Carlos com Miguel, o Carlos que o cara Miguel, não vou pra falar. ir em Itaquera contra o Corinthians e peitar um goleiro de 2004 tem que ser maluco mesmo, né? O Luciano é doidinho, né? Não foi ele que deu a Então, voadora porque, depois nossa, lá na precisa ter bandeirinha? coragem pra Bandeirinha, você. foi ele. Pra partir pra cima do Carlos Miguel, tem que ter coragem mesmo, viu? Mas eu sinto que você hoje, Bubu, você tá meio faquinha de rocambole, não tá machucando ninguém. Pô, Você rocambole nós estamos uma querendo delícia, aqui cara. você agressivo. Não precisa nem dar Mas a Faquinha. faquinha era ruim, né? Aquela Era faquinha ruim de a plástico, Não, pequenininha. olha, eu comia sem faquinha, eu já porque, pegava na mão, ó, né? a Sem gente corte. falou, o Corinthians empate, sabor de vitória. São Paulo Você... empate com sabor de empate. Você quer que eu diga que o São Paulo tem empate com sabor de derrota? Não, Nath, Eu tenho que falar a isso, Nath é isso. pegou os argumentos lá e falou, ele tá Eu tô falando concordando. aqui, então. Já Você concordou, ele só não externou. Não, a minha opinião é essa, é empate com Olha gol de pros empate. olhos dele. Olha lá. São Paulo não tá com gol de derrota. Você falou com seu pai? Olha. de onde pra cá? Falei O que com que ele ele. achou? Mas meu pai nem O que falou. que ele achou? São Paulino falou o seguinte, pô, Meu pai pelo tá menos não fase- perdemos, Meu né? pai Foi tá muito isso. tranquilo Lógico assim. que Ele chegou assim. é isso aí, ó, o Zé. Pelo Você menos, foi o bem. São Paulino falou, pelo menos não perdemos. Cara, É isso. Podia ligar pro meu pai agora, né? Que meu pai não tem WhatsApp, não tem e-mail. Meu pai parece assim, muito raiz, né? Meu pai não se comunica, não tem internet, não sabe acessar a internet. Garanto que ele meu não, pai... ele não tem metade dos problemas que É, que a gente tem. Meu pai É, por isso que ele é Por isso que ele tá chegou nessa idade. Meu bem, pai graças a tá Deus, 150 tá. anos. Ele tá É. com 87 Você anos, acha que tá que em o 53 ainda. Você né? acha- É, bom, bom. defensor de mal, Você acha É de valsa, mesmo... Bauer, é o canhoteiro é o Ei, ídolo Bubu, dele. Você acha mesmo que o São Paulo tá em casa assim pensando, pô, igual o corintiano, pelo menos não Cara, o perdemos. São Paulo tem 20 milhões de torcedores. Eu não posso falar por todos eles. Pelo meu pai, posso falar. Pro meu pai, fala assim, empatou com o Corinthians fora de casa, fala, Itaquera, lá é complicado. Meu pai não vai ficar chateado, não. Meu pai, Não, pra nem ele... vai ficar chateado, Meu mas- pai tem muito contexto Se histórico. Ele tivesse, que ter, respeita muito o se tivesse que Corinthians. ter um vencedor ontem, quem seria?
Não, São Paulo tem mais condição, tem mais futebol. Teve 2 vezes na frente. Bubu. E é isso que dá o tempero. E teve um jogador a mais durante o Você quer que eu diga que ele... Eu quero que... Vou contar o bastidor aqui. Não. Cheguei no camarim, aí tava ele, sem camisa. Já Tomou aquele susto. já Não chega. sem recuar, né? Aí assim, pô, Bubu, Eu não vou aguentar, olha mas aí, tem ó, gente que olha vê essa fila, defesa do Carlos Miguel. Fala que ele é o novo Dida. Eu falei, mas eu já falei isso. Não, mas reforça. Olha essa defesa, olha essa tapada dele. Fala que é o novo Dida. Eu falei, pô, cara, mas vamos E o lá pra empate, frente. o empate? Eu já falei E o isso. que eu falei no vou empate? falar de novo. Fala que empate Aí você- ele falou, pô, mas esse empate teve gosto de derrota pro São Paulo. Mas Cara, eu tô te dando acho que não. spoiler. Não, mas diz isso, fala isso. Vai. Você é meu pauteiro? São os ele quer que eu comente o que ele, bastidores da o que ele quer. Fala você. Cara, comenta. E ele, no programa ele continua. Não, fala, admite. O empate teve gosto de derrota. Eu falei, cara, O não, Zé pra mim não gosta, o teve. Zé gosta desse Então, meu modus operandi. Mas atenção, peço agora para que o Brás feche a câmera em professor Celso Zelt para a pergunta de $1 milhão. Aí, se ajeitando, Celso daria um Zelt. A pergunta é simples. Parece show do milhão isso aqui. O senhor, olhando para aquela lente, ali do verdade. outro lado está uma pessoa que o senhor vai ou não pedir desculpas. Yuri Alberto, ontem ovacionado na Neoquímica Arena. Perdão, Yurão. Agora tá valendo. Não, agora tá valendo. Perdão. né? Tá valendo. Agora tem uma coisa que eu escrevi no WhatsApp para um amigo também. Ele está entregando muito, porque ele estava devendo muito. Você falou isso aqui também, No né? momento que a gente criticava... É que é do 0 ao 9, né? 0 ao 100. Peraí, perdeu muito gol aí, né? Não esqueço, isso eu vou levar comigo, é uma mágoa que eu tenho jogo com Juventude. Lance para ele abrir o placar, ele me perde, carregando a bola sozinho com o goleiro, a Juventude desce, faz os 2 gols. Então tem essas coisinhas também. Agora, infelizmente, para o Yuri Alberto, o time não está acompanhando, né, Edu? O resto do time não Não foi junto na mesma vibe. está sentindo a vibe dele. Mas ontem eu acho que uma das melhores partidas do Yuri Alberto, inclusive no segundo gol, o gol só sai por causa da roubada de bola dele lá na frente, né? Mas a gente falava aqui que nunca deixou de correr, né, também. Essa é outra, isso ele sempre entregou, né? Os desarmes, aquele tipo de bola, quando ele não faz falta, ele é muito útil. Mas não, com o maior prazer do mundo, perdão, Yurão. Ó, estamos contigo. Mas é verdade. O torcedor tá muito assim, né, Nath? Porque, aliás, o torcedor é muito passional, é de 0 a 100, rapidinho. Toda razão mas... de ser. Eu Mas não, é que é pra nós. eu não critico o torcedor, não. Os jogadores também não são. O próprio Yuri Alberto não estava num 0 e agora não está perto de um 100. O que a gente diga o quê? Que a gente elogie quando ele perdeu o gol contra o Juventude e critique agora? Mas o Carlos Miguel tem muito corintiano na fila de pedir desculpas, porque volta uma semana atrás, ninguém queria ele jogando. Não pode mais jogar. Tá sendo Ele tá muito fora do Miguel é próximo novo jogo. Vendido, tem que sair. O Carlos Não Miguel tinha é que novo jogar, quê? não tem que Novo quê? viajar, é uma derrota. É o novo Aí- Novo Dida. É. Aí o cara fecha o gol lá, salva lá, garante um ponto contra o Atlético Goianiense, que ele faz umas 2 defesaças. Ontem também garantiu lá um ponto pro Corinthians, são 2 pontos. Só não pode jogar com o pé. Então, não é especial dele. Mas assim, hoje. ele é goleiro, tem que jogar Corinthians, com eu a não mão. sei se na Itaquera ontem ele foi aplaudido, acho que não foi ovacionado e tal. Mas assim, pessoal, pô, que bom que esse cara ainda tá aqui. E o sentimento, eu acho, do corintiano é de derrota assim, que esse cara é um tremendo goleiro que vai sair. Fala, olha o nível do goleiro que a gente tem, ou ainda eu tinha, sei lá. Mas se cair o Pix, acho que vai embora. Viu? Mas Então, ele tá fora do próximo jogo. Parece que já caiu, né? Ele tá suspenso, é o terceiro Parece que amarelo. o Quantos Norton jogos já ele fez? exerceu a cláusula, né? Quantos jogos Por ele isso que ele fez? vai embora, né? Né? Ele fez 3 jogos no Brasileiro? Não tem volta, não. Ali, tem volta, ali é. não Não, tem. não, mas quantos jogos Brasileiro, ele 3 fez? ou 4, professor. Quantos jogos Não ele pode fez rolar no um Campeonato Dudu? Brasileiro? Todos os Um jogos, Dudu, 4, voltar, eu tô arrependido. São 4 jogos, 3 cartões amarelos. É. Tá Carlos suspenso Miguel. no próximo jogo. Não, e tem que parar com esse negócio de ficar peitando todo mundo, né? Ontem ele deu uma sorte danada, o juiz podia ter expulsado. Sai dando peitada, empurrando, insistindo, né? Então menos. Teve quem dissesse que ele está querendo fazer uma média com a torcida, né? Aquele negócio de quem vai embora. Não é verdade, ele é nervosinho assim de outros carnavais. No banco ele já tomava No cartão. banco de reserva ele já tomava cartão? E ele colocou aí, Zé, as redes sociais, que graças a Deus o seu Nestor
Não Nem está faz o seu nela, pai. você Chega pro não meu pai, não é nem acompanhou. Instagram, TikTok, chega pro meu pai, e-mail, ele não Olha tem lá. e-mail, não tem internet, Aí, ó. não tem nada. Aí o post do Ele não tem Carlos telefone Miguel. celular, você liga pra ele, ele não atende. Bubu, olha o Carlos Miguel que ele fez no Instagram. Ele dos postou ali os 2 patrocinadores e ele marcou o Luciano com uma palavra que não é bonita, Zé. Sim. É? Otário. Não Otário pode falar esse horário, Otário. porque as crianças assistem a gente. É, mas otário não é palavrão. Ó, bebê, não responda isso pra ninguém. Isso aí é uma palavra muito feia. Então ele falou otário ali. Aí o Luciano respondeu nas redes sociais Bobo. também, olha lá. É. Bobo. Aí colocou promessa de goleiro com 10 jogos só no profissional. Aí colocou Luciano pelo São Paulo. E os números dele: 230 partidas, 76 gols, 21 assistências, 3 títulos, Campeonato Paulista, Sentiu, Copa Galvão. do Brasil, Supercopa. Aí o Carlos Miguel respondeu, vou falar pra minha mãe. E aí, Mas eu posso falar, cara. Quando aí o fica Luciano, esse vou chamar meu climinha- irmão. Ô Zé, Futebol respeito. eu acho que futebol Por é alguém do raiz. seu tamanho. Futebol respeito. Isso aí é futebol raiz. Futebol Se você não respira. gosta aí... Porra, aí, o vocês futebol vão- raiz não tinha Zé, Instagram, não é ninguém legal ficava isso aí, mandando né? recadinho Só que é no o seguinte, Instagram. Mandava tem que fax. segurar. Não, mas tem que segurar a bronca depois, no É, próximo encontro. Exato. Chicão e Serginho Chulapa não ficavam Mas acho que não vai ali ser. mesmo. ali. Acho que Mas não não vai ter tinha, o mas próximo não tinha. encontro. Elementos novos desse papo aí do Thiago Mendes no São Paulo, hein? Aliás, ele assistiu o jogo lá na Neoquímica Arena, jogo que foi contra o Corinthians, e o Corinthians, que também está no mercado, tá ali, ó, com conversas avançadas com Eric Pulga, atacante, também com o goleiro Santos. Bom, olha aí essa foto do Thiago Mendes ao lado de 2 dos seus representantes, né, da agência Talent Sports, que gerencia a carreira do Thiago Mendes, mais um grande amigo dele, tudo isso na Neoquímica Arena. Aliás, o post do Thiago Mendes está aí, ó, bem mostrando o campo. Estava lá na Neoquímica Arena para assistir e acompanhar o jogo do São Paulo. Teve a reunião com a diretoria na sexta-feira à noite. Sábado de manhã ele esteve com a Kelly, a esposa dele, lá no CT da Barra Funda para rever amigos, rever funcionários, aquela coisa toda, e conversar com o técnico Luiz Zubeldia. O Zubeldia já aprovou a contratação do Thiago Mendes. A questão agora, quais são os próximos passos? É mandar uma oferta para o Al Rayyan, ele tem ainda 8 meses de contrato, mas aí conta muito o fato do staff, né, os representantes do Thiago Mendes terem muito trânsito lá no Catar, né, nos clubes do Catar, para facilitar aí uma negociação, uma saída do Catar e aí sim, enfim, se transferir para o São Paulo em definitivo. Lembrando que o Cruzeiro está fora da parada, o Cruzeiro está muito perto aí de contratar e de conseguir fechar a negociação com o Matheus Henrique, do Sassuolo. O Cruzeiro entendeu que não iria entrar em disputa, leilão, aquela coisa toda com o São Paulo. Então o São Paulo tem ali um caminho livre, mas é um caminho importante que precisa ser percorrido, né? E o São Paulo agora vai fazer essa oferta para o Al Rayyan, chegando a oferta para o Al Rayyan, começa a ter uma negociação e aí você fecha salário, tempo de contrato e, claro, luvas com o jogador. Aliás, esse tema já teve ali um princípio de discussão e as conversas estão caminhando bem. Internamente no São Paulo, ninguém crava que há um acerto ou que há algo fechado e tudo mais. Mas o otimismo é muito grande. O otimismo da parte da direção, o otimismo da parte do jogador e principalmente de quem representa o jogador, que entende que o Thiago Mendes quer jogar no São Paulo. Aliás, bastidorzinho da reunião, o Thiago Mendes ficou bastante emocionado de imaginar e negociar uma volta ao São Paulo, porque é de fato o clube que ele gosta, é de fato o clube que em 2016 ele ficou muito chateado, né, muito triste por não ter chegado à final da Libertadores, teve aquele erro de arbitragem no jogo contra o Atlético Nacional, então ele entende que uma volta ao São Paulo agora seria uma volta assim para resgatar algo que ele não conseguiu em 2016. E o Thiago Mendes cumpre dentro de campo uma função que o Zubeldia gosta muito, né, que é o box to box, aquele cara que vai de uma área a outra, né, que é um cara que ataca como um meia e defende como volante. Então é um jogador que casaria ali com o que está hoje jogando o Alisson, né, hoje está jogando o Luiz Gustavo e o Alisson, né, jogou assim no Majestoso, e aí seria um atleta diferente, com mais mobilidade ao meio campo, que é o que dá o Pablo Maia hoje ao São Paulo, que está machucado. Então são negociações, são conversas que estão acontecendo e nesta semana, muito provavelmente o São Paulo vai avançar e possivelmente encaminhar a contratação. É algo que, se tudo correr do jeito que está sendo desenhado, Thiago Mendes pode vir a ser o reforço do São Paulo para a próxima janela, aí, enfim, início de janela, jogaria a Libertadores, estaria apto a jogar a Copa do Brasil também e, claro, o Campeonato Brasileiro
a temporada do São Paulo. Lembrando só uma última informação, o Thiago Mendes ele teve uma lesão grave, né? Uma lesão chata, né? Vamos dizer assim, de joelho, e que foi acelerado o processo para ele voltar, e aí acabou que ele teve, né, um desconforto, e aí ficou fora, inclusive, dos jogos importantes do Al Rayyan no campeonato do Catar, no último campeonato. Mas assim, tá treinando normal, tá bem, a questão mesmo é ritmo de jogo e, claro, fazendo os exames, passando pelo refis, saberiam como tá a questão ali da lesão que ele teve, que tirou ele dos últimos jogos lá do Catar. Então é isso, rapaziada. Foi mais um vídeo aí falando aí sobre o Thiago Mendes do São Paulo aí praticamente. Só falta os representantes dele falar com o time do Catar e o São Paulo vai ter que desembolsar um valor para trazer o jogador em definitivo. E aí os comentaristas queriam que o Rodrigo Bueno falasse que o empate foi com sabor de derrota, e realmente, rapaziada, o São Paulo tem tudo para ganhar o jogo ontem e infelizmente não viu a vitória. Acabou sendo um empate e a gente não conseguiu. Acabou sofrendo o gol aí no primeiro tempo, no finalzinho, e o São Paulo não conseguiu mais correr atrás do placar. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima.